Olá, sou a doutora Thaís Faria Coelho e sejam muito bem-vindos à Escola de Paz. Te convido a embarcar comigo na história Vestidinho Azul. Era uma vez uma professora que, voltando da saída do trabalho, na direção da casa dela, se depara na vitrine de uma loja com um lindo vestido azul. A professora para, olha aquele vestido e lembra de uma das suas alunas, a Clara, que tem os olhos tão azuis quanto aquele vestido. Entra na loja, pergunta o preço do vestido, é um pouco caro, mas ela faz as contas e resolve dar de presente aquele vestido para Clara. Embrulha, coloca um laço azul, a coisa mais linda, e no dia seguinte leva, espera todos os alunos irem embora para não constrangir em nada os demais alunos, e no final da aula fala para Clara: a Pro quer conversar um pouquinho com você. E entrega o vestido. A Clara, ao vestir aquele vestido azul, se sente uma verdadeira princesa. A mãe da Clara, ao buscá-la na escola, fala: filha, que coisa mais linda! Chegando em casa, a mamãe vai arrumar o seu cabelo, colocar esse laço azul e vamos esperar o papai chegar. Quando o pai chega, o pai olha a filha tão bem vestida e fala: essa minha filha merece morar numa casa com as paredes melhores pintadas. O vizinho do lado resolve pintar a casa dele também, vendo a casa do vizinho tão bonita. O vizinho da frente também resolve pintar. O prefeito, passando por aquela rua, olha tudo tão bonito e fala: essas pessoas merecem um hospital melhor, uma praça melhor, escolas melhores. O prefeito da cidade vizinha também resolve arrumar a cidade dele. E aquela professora não imaginava que aquele simples vestido azul iria desencadear uma corrente do bem. Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre qual o papel das instituições e das políticas públicas na educação infantil e na inclusão de crianças com deficiência. Destaca-se a necessidade de infraestruturas adequadas, formação de professores capacitados e acesso a recursos educacionais especializados. Tudo isso é muito importante, pois são inúmeros os desafios enfrentados na inclusão de crianças com deficiência e no espectro autista na sociedade, incluindo questões de acessibilidade, adaptação curricular e aceitação social. E quais são os avanços conquistados por meio de políticas inclusivas e programas educacionais especializados? Hoje, o nosso convidado especial é Dr. Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer gigantesco. Eu que agradeço, Thaís. Aqui conosco. Uma alegria muito grande estar com você hoje, viu? Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz de poder bater esse papo com o senhor, viu? Obrigada de coração. Bom, para a gente já começar aquecendo os motores, eu queria te perguntar sobre a implementação de programas e políticas voltados para a educação infantil e inclusão das crianças com necessidades especiais. Thaís, esse é um tema, talvez o que eu mais me apaixone, é a questão da educação. Porque a educação, ela permite a transformação. E quando a gente fala em inclusão na escola, nós estamos falando na construção do mundo muito melhor. Então, o primeiro ponto é o seguinte: hoje, a legislação e toda a base pedagógica trabalha com a escola inclusiva, ou seja, crianças com e sem deficiência. Nós percebemos que a diversidade dentro da sala de aula enriquece a escola, né? Perfeito. E faz com que todos ganhem. Exato, todos ganham. Perfeita Isso. fala. A pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência. Eu, aliás, meu grande amigo de infância era o Eduardinho, que era um cego, né? E eu aprendi a trabalhar com a diversidade com o Eduardinho, que era um cego. Então, esse seu amor aí, esses olhinhos brilhando, já vem de muito tempo. De muito tempo. E aí, o que acontece dentro da sala de aula? O que a gente desenvolveu? Junto com a Secretaria de Educação, foi desenvolvido um plano de trabalho, um planejamento no sentido de tornar as nossas escolas inclusivas. Certo. Esse plano passa por acessibilidade física, arquitetônica das escolas. Então, ano passado, o governo gastou um valor que era mais que o dobro do ano que mais se gastou com acessibilidade. Uau!
Agora, nós temos muitas escolas. Sim. Então, isso é um processo contínuo. Claro que sim. Levar para a cultura da inclusão, né? Também é outro desafio. E aí tem uma série de ações que são feitas, inclusive uma delas que é premiar as boas práticas de gestão, quer pela diretoria da escola, quer pelos professores ou pelos alunos. Aí você dá luz a isso e faz com que isso possa ser copiado, ampliado para outras escolas. E isso é excelente, porque a partir do momento em que, como o senhor disse, eu jogo luz ali, eu fomento a expectativa e a necessidade de realizar aquilo. E as boas práticas devem ser sempre valorizadas. Com certeza. Né? E o terceiro ponto, que é o acolhimento da criança. E aí passa, primeiro, por você ter profissionais dentro da escola, alguns dentro da sala de aula, outros na direção e outros regionalmente, certo, que possam identificar as crianças, identificar as suas necessidades e aí ter o apoio a essas necessidades, fazendo com que a criança possa se desenvolver na plenitude, perfeito, sem nenhum tipo de barreira. Passa também por você considerar as diferentes espécies de deficiência. Então você tem, por exemplo, deficiência motora. Eu sofri um acidente, eu uso prótese, tenho cadeirante, tem a deficiência visual, né? Ou a baixa visão, ou a cegueira. Sim. Tem a deficiência intelectual, né? Tem a deficiência visual, auditiva, auditiva, né? E você tem pessoas que são surdo, que aí precisam de uma atenção maior, que é o surdo cego. Então a pessoa não consegue, por exemplo, se comunicar por libras, porque ela é cega, mas ela também é surda, então ela não consegue se comunicar pela fala, enfim. Sim. São desafios que se apresentam e que nós temos que encontrar soluções para que essa criança ela se desenvolva sem nenhum tipo de problema. Que trabalho lindo esse, meu Deus. Tem que jogar muita luz mesmo, porque olha... É um grande desafio, mas o nosso programa, o programa que foi desenvolvido é muito completo. Sim. E ele envolve escolas no estado inteiro de São Paulo. Eu vejo, eu acompanho, né? Por ser neurocientista, trabalhar muito perto a isso, eu acompanho a seriedade e os grandes avanços que estão acontecendo. E tem um outro lado, que é o lado da escola, no ensino infantil, ensino médio, e tem o lado das universidades. Então nós fizemos uma parceria com as universidades e nessa parceria também tem a parte de pesquisa. Perfeito. Então nós estamos trazendo os nossos cientistas, os nossos pesquisadores das universidades estaduais, USP, Unesp, Unicamp, e as universidades federais instaladas em São Paulo, Universidade Federal do ABC, a Universidade Federal de São Paulo, a UFSCar, para nos ajudar nesse desafio de encontrar caminhos para fazer com que o Estado e as nossas escolas se tornem cada vez mais inclusivas. E falando em escola, doutor, a necessidade, muitas vezes, de capacitar os professores para receber esses alunos, né? Para que eles se sintam realmente inclusos e acolhidos ali naquele ambiente. É verdade. Isso é uma coisa fundamental. Eu, às vezes, dialogando com professores, o professor diz, eu quero trabalhar com uma criança com deficiência, mas eu tenho medo. Sim. E às vezes o medo, Thaís, afasta o professor. Sim, sim. Não é falta de vontade, é a preocupação em não ter uma atitude que possa prejudicar a criança. Até aquela sensação de impotência ali também naquele local, de como que eu faço, qual a melhor forma de falar, de agir, né? Então aí tem os dois lados. Tem o lado da capacitação dos atuais professores, que isso está sendo feito, eu vou dar um exemplo. Nós temos a questão do autismo, né? Então nós divulgamos um guia. Tá aqui, deixa eu pegar para já mostrar para vocês. Esse guia foi feito por pesquisadores da Universidade da Unesp. Certo. Foi acolhido pela Secretaria de Educação e ele ensina gestores do ensino fundamental e do ensino médio a como tornar o ambiente escolar acolhedor para o autista. Nossa, mas é um verdadeiro tesouro esse livro. Então, olha só. É muito interessante, é muito legal. Com perguntas, então, eu adoro essa forma, né, de perguntas e respostas. Isso... Verdade, e ele trabalha na linha do ensinar, mas ele também trabalha na linha de mostrar que há práticas que quebrar paradigmas. Perfeito. Então, assim, não se preocupe com isso é possível. Você estará ajudando a criança, né? Esse é um lado. O outro lado, Thaís, é o futuro. E aí não é só o professor. São todos os profissionais
Todos, né? Que vai do... Eu sou advogado, que vai do advogado. Do médico. Vai do médico, vai do arquiteto, vai do engenheiro. Até um atendente na padaria ali, né? Mas o que nós estamos fazendo em relação a esse futuro? Nós estamos, nessa grande parceria com as universidades, nós estamos criando algo que é inédito no Brasil, não sei se no mundo. Nós estamos criando uma cadeira que vai perpassar por todas as áreas do conhecimento das universidades estaduais. Então todos vão ter acesso. Da graduação e da pós-graduação, que é uma cadeira de inclusão. É uma cadeira que vai levar para o estudante hoje, o estudante universitário, o conhecimento de que existe um mundo mais amplo do que muitas vezes a nossa realidade nos apresenta, que é o mundo da inclusão. Esse trabalho nos dá uma experiência muito grande, porque, veja, o estudante de engenharia hoje, ele vai ser um engenheiro daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. O estudante de arquitetura. Exato. Aí o arquiteto, que hoje é o estudante, na hora dele desenhar uma porta, ele vai pensar em desenhar uma porta com alguns centímetros a mais passar uma cadeira de para rodas, poder passar uma cadeira de roda. Perfeita. Porque quem vai comprar casa, quem vai morar naquela casa, mesmo que ele seja jovem, os pais podem ser de idade, cadeirantes por causa da idade. Exato. Pode ter um amigo, uma amiga que use cadeira de roda. Perfeito. E ele vai querer abrir as portas para esse amigo também, não deixar o amigo fora da casa. E ele próprio vai ter a percepção de que, primeiro, todos nós temos as nossas deficiências. Claro, algumas, evidentemente, faz parte do ser humano. Sim. Então, algumas, às vezes, é passível de ser corrigida por um óculos, né? Uma deficiência visual, né? Grauzinho. E a deficiência motora é algo que pode acontecer de nascença, por um acidente, no meu caso foi um acidente, ou pode acontecer com a idade. Então, é algo que beneficia a todo mundo, mesmo ao jovem. Exato. Porque esse jovem, no futuro, ele também pode precisar de uma cadeira de roda. E às vezes no presente os pais dele, os avós dele. Os amigos. Os amigos, né? Esse daqui de síndrome de Down, eu fiquei encantada por ele. Esse é outro negócio muito legal, Thaís, porque esse foi feito com tanto carinho quanto o outro, mas ele tem uma pitada diferente. O Instituto Maurício de Souza, aliás, o próprio Maurício de Souza, quero mais uma vez agradecer a ele, né? Ele é um ser humano iluminado, né? Sim. E eles abraçaram a causa, eles já abraçam, né? Eles têm personagens, sim. E eles pegaram e ilustraram isso. Esse não se dirige, aquele manual do autista se dirige aos profissionais. Aos profissionais. Esse não. Esse ele se dirige aos pais de uma criança com síndrome de Down, né? Gente. Pra mostrar que essa criança é uma criança normal, ela vai ter uma vida saudável. Que bonitinha. A única coisa é muito aqui. legal. A única coisa é que ela vai ter o tempo dela, né? A única coisa é que ela vai ter o tempo de desenvolvimento dela, tem que respeitar o tempo dela. Mas ela vai ser uma criança saudável. Esse daqui, eu colocando aqui, né, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu sou encantada por esses cordões. Porque muitas e muitas vezes, tanto o autismo quanto, né, um TDAH, ou, entre outras síndromes e transtornos, são mal vistos por ter algo invisível para a sociedade. Né? Ah, essa criança não se comporta, essa criança não tem limite, às vezes não sabe o que está acontecendo ali. É verdade. Então a importância disso, gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre esse cordão aqui. Isso também é outra coisa muito legal, porque isso é um padrão internacional, né? Não é do Brasil, é um padrão internacional. Recentemente, uma lei estadual, o governador Tarcísio sancionou a lei estadual institucionalizando o cordão de girassol, formalizando isso como um elemento oficial de identificação de deficiências não visíveis, né? Certo. E aí o portador do cordão, ele não precisa passar por um constrangimento, muitas vezes, falando, de se expor, exatamente, se expor, dizer, olha, eu sou um autista, por exemplo, que é o caso do autista. E aí a sociedade, a partir do cordão, vai poder... Já identifica ali, né? E o girassol tem essa figura linda, né? O girassol já é algo que busca luz, já é algo... Exato. Já tem o exemplo do próprio girassol para fortalecer esse cordão. Doutor, eu vou para um rápido intervalo
E na volta eu conto com a ajuda do doutor aqui para me ajudar a responder umas perguntinhas que eles mandaram aqui para nós, viu? Muito legal. Vamos embora lá. Oi, Zumo Lovers! É sempre um prazer ter vocês com a gente! Tanta emoção que haja coração. Temos muito orgulho de sermos o único canal infantil com uma faixa super especial, com desenhos inclusivos. Dedicamos 90% da nossa grade de programação para conteúdos brasileiros e de produtores independentes, procurando sempre investir e valorizar a produção nacional. Tcharam! Prontinho! Então você já sabe, por aqui a aventura, a cantoria e o aprendizado fazem parte do dia a dia. Seja bem-vindo! Você acabou de chegar no Zumo Kids! Olá, sou o professor Juca Faria e trago mais uma mensagem do educador para vocês. A rã viu um touro atravessando o rio onde ela estava. E ela ficou fascinada com o tamanho, o poder do touro. E aí o que ela fez? Começou a se inchar. Inchar, e toda hora perguntava às outras rãs se ela já estava do tamanho do touro. Vê se pode uma coisa dessa. E todas falavam, ainda não. Aí ela foi inchando mais e mais, até que explodiu. Qual é a mensagem dessa história? Que nunca devemos nos deixar dominar pela inveja e tentar ser aquilo que nós nunca poderemos ser. Felicidades! Lindíssima essa mensagem, pai. Que reflexão maravilhosa. Doutor, esse é um dos momentos mais esperados. Tem algumas perguntas aqui, eu conto com o doutor para me ajudar a respondê-las. A primeira delas é da Luísa Marinho, de Manaus. Como sei que meu filho pode ser autista? Ele tem dado sinais, mas tenho medo que ele se desespere. Meu filho tem 11 anos. Luísa, minha linda, a melhor forma é sempre procurar por uma equipe multidisciplinar de muita confiança para que possa trazer este diagnóstico. Infelizmente, né, doutor, existem muitos laudos errados por aí. Às vezes, passa por apenas um profissional trazendo algumas características e ele acaba por dar um laudo que não é o verdadeiro. Então, quanto maior a seriedade dessa equipe, melhor. Alguns sinais de autista, né, por exemplo, movimentos repetitivos, a dificuldade para lidar com ambientes com muitas pessoas, o ruído excessivo, mas sempre quem vai dar esse diagnóstico é essa equipe multidisciplinar, né, doutor? Fundamental contar com uma boa equipe, né, que vai permitir analisar a situação, conhecer bastante a criança e a partir daí identificar como sendo um autista ou não e que nível de suporte que essa criança vai ter no futuro, né, porque nós temos níveis diferentes de suporte. E certamente vai ajudar a mamãe e o papai a entender que aquela criança também é uma criança normal. Exato. Ela só vai precisar de alguns ajustes. Eu tenho um filho autista. É mesmo? E só para exemplificar, o meu filho, a escola identificou, foi a partir da escola que a gente conseguiu identificar, e aí meu filho deram meia hora a mais de aula na prova para ele. Então deram um pouquinho mais de tempo para ele se acalmar, e aí ele se desenvolveu e tirou excelentes notas. Então, às vezes, um pequeno gesto, um pequeno ajuste é suficiente para fazer com que a criança tenha desenvolvimento na sua plenitude. Doutor, que fala mais linda. Eu sempre falo, acalma o coração. Porque isso, nossa, primeiro que a medicina está tão avançada, existem pessoas como o doutor aqui trazendo tantos projetos lindíssimos para acolher cada vez mais. E se ele for, você tem um verdadeiro tesouro aí de um coração gigante que você vai descobrir dia a dia, não é? É uma bênção divina. É uma bênção, é uma bênção. Você que vai aprender muito, porque a gente aprende muito com eles, né, diariamente, doutor? Diariamente. Exato. Próxima pergunta é da Ellen Souto, de Cuiabá. Bom dia, doutora Thaís, tudo bem? Tudo bem, minha linda? Tenho 3 filhos e hoje, voltando da coordenação da escola,
foi me falado um termo que talvez o meu filho seja. E eu fiquei meio confusa. A coordenadora disse que talvez o meu filho tenha neurodivergência. O que seria isso? Ellen, neurodivergência é quando o funcionamento do nosso cérebro acontece de um modo diferente do considerado normal. Eu gosto de colocar normal entre muitas aspas assim, porque é algo muito delicado de se falar, ser normal ou não. O que para mim é uma coisa boa, né? Às vezes eu adoro comer determinado alimento, o doutor pode gostar de outro, né? Então isso a gente tem que olhar assim com muito carinho. Acalma o coração, né? Como a gente acabou de responder na pergunta anterior, hoje tudo está assim muito avançado e volto a ressaltar a importância de procurar uma equipe multidisciplinar para trazer realmente se é ou não. É isso, e o destaque que você deu é fundamental, no sentido de que é preciso considerar que cada pessoa é diferente da outra. Exato. Né? Cada um vai ter seu comportamento, os seus gostos. Eu torço para um time, outro vai torcer para outro time. Eu gosto de acordar cedo, o outro vai acordar um pouco mais tarde. Cada um tem a sua forma de ser. O importante é a gente respeitar a todos. As diferenças, né? Exato. E crescer com as diferenças. Então, mais uma vez, papai e mamãe que estiverem com uma situação como essa, fiquem tranquilos, porque certamente essa criança vai nos dar muita alegria. Exatamente. Olha, para acalmar um pouco o seu coração, eu tenho TDAH, né? E aí tem muitas mães, muitas perguntas chegam para nós de TDAH. Meu Deus, e agora? E agora é pequenos ajustes na rotina e uma vida normal. Exatamente. Não é? Então, acalma o coração, que para tudo tem jeito, para tudo tão avançado, os olhares estão tão voltados para acolher, então acalma o coração. Isso aí. Próxima pergunta, do Gabriel Moraes, de Brasília. Qual o papel do coordenador na escola? Ele deve estar ali para trazer uma solução ou apenas para apontar o dedo? Uau! Vamos lá. O papel do coordenador é inspirar. Eu costumo dizer, vamos ver se o doutor concorda comigo, o papel do coordenador é criar essa tríade entre escola, aluno e os pais, a família. Né? E ele vai transpor ali esses ajustes. Nunca é apontar o dedo. Eu gosto muito de uma história, eu vou contar para o senhor, vamos ver o que o senhor acha dela. Eu falo muito de profissionais 5%. Existia, no último semestre de uma sala de medicina, um professor que entra para dar uma aula importantíssima para aqueles alunos que seriam futuros médicos. E no que ele entra para dar aula, tem muitos alunos virados de costa, outros lendo revista. E ele fala, gente, ó, boa noite, vamos começar a nossa aula. E não dá. Aí ele tenta de novo ali, ninguém para prestar atenção. Ele tenta a terceira vez, não dá. Na quarta vez ele vai até a lousa, pega um giz e escreve 5% e senta. E aí vai ficando um silêncio, porque ativa o gatilho de curiosidade nos alunos, até que quando está um pleno silêncio, uma aluna levanta a mão e fala, professor, o que é esse 5% aí na lousa? E ele responde, apenas 5% de todos que estão aqui serão bons médicos. Serão aqueles médicos que vão olhar olho no olho do paciente, serão aqueles médicos que vão fazer o paciente sair melhor do que ele entrou ali. Todo o restante vai cobrir plantão, vai dar aquele jeitinho básico de ser. Quando eu tive contato com essa história, doutor, eu achei ela muito forte. Mas jogando muitas vezes para a nossa sociedade, tem muito disso. E um professor, um coordenador 5%, é aquele coordenador que vai buscar sempre o melhor para o aluno, o melhor para ajudar os professores. Um coordenador 95%, ele vai apontar o dedo ali para todo mundo. Mas que a gente consiga cada vez mais e mais construir uma sociedade de pessoas 5%. É verdade. E esse coordenador 5% é aquele que vai ter empatia. Exato. É aquele que vai ultrapassar o limite da técnica, vai se colocar no lugar das pessoas e vai construir juntos os caminhos para que aquela criança possa se desenvolver. Que vai ter aquele brilho no olhar, né, doutor? É aquilo que nós chamamos de vocação. Né? Não é só aquele que está lá, um profissional que está lá, que é importante, vai ter aquele profissional que vai estar lá para trabalhar, cumpre a jornada dele, acabou, está preocupado que chega no final do mês,
ter o dinheirinho dele para colocar a comida na mesa da família. Esse não. Esse vai um pouquinho além. Vai além. Né? Ele vai ter a preocupação em fazer acontecer e fazer com que, de fato, ele contribua para mudar a vida das pessoas. A próxima pergunta é a da Janete Nunes Coelho, de Camaçari, Bahia. Ô, lugar lindo, hein, doutor? Queria muito que abordasse o tema inclusão nas escolas. Como facilitar essa comunicação com os alunos? Olha só, bem propício para o tema do nosso bate-papo aqui hoje. Muitos estímulos, sempre adequar às necessidades, como o doutor muito bem colocou, são pequenos ajustes, né, que podem ser feitos ali e que tornam tudo de uma melhor forma. Né? Trabalhar com essa temática de inclusão é algo que tem que se tornar cada vez mais e mais e mais natural, né, doutor? É verdade. Eu sempre tenho comentado, principalmente com professores, que cada aluno é um aluno diferente. Perfeito. Então, quando a gente fala em inclusão, nós estamos falando de fazer com que todos os alunos trabalhem juntos, tenham oportunidades e o ambiente seja adequado para que eles possam crescer, com e sem deficiência. Perfeito. Né? Então, as pessoas com deficiência vão ter as suas demandas que precisam ser atendidas. E as pessoas sem deficiência também vão ter, cada um a sua própria demanda. Exato. O importante é que floresça dessa diversidade o respeito e o conhecimento de que é da diversidade que a gente consegue fazer algo melhor. Doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Eu já era fã do trabalho do senhor e hoje, conhecendo pessoalmente, eu vi um brilho no olhar tão grande que eu falei, meu Deus, a educação, a inclusão, as crianças com necessidades especiais estão em ótimas mãos. Então, que Deus continue abençoando muito, muito, muito esse trabalho lindo que o doutor tem desenvolvido. Obrigado, uma alegria poder participar desse programa e eu tenho certeza que com o seu trabalho, com o seu empenho, com a sua dedicação, com o seu carinho no trato, a gente vai conseguir construir algo muito positivo e um país muito melhor. Muito obrigado, doutor. Eu vou pedir para o senhor deixar os seus contatos, por favor. Eu vou deixar o e-mail, que é mcosta, Marcos, tudo junto, mcosta@sp.gov.br. Muito obrigada mais uma vez, viu, doutor? E você continua aqui comigo no nosso mural de recados. Nossos agradecimentos especiais às maquiadoras Tati Gomes e Adriana Piva, ao restaurante Cuca Legal, a padaria e restaurante Vila Satélite, a Casa Beta 48, loja de plantas, bem-estar e autocuidado, a Zípora, velas aromáticas e esculturais e a Big Cérebro, loja de brinquedos educativos. Se você ainda não mandou a sua pergunta, bora, porque eu estou esperando para responder para você. Te espero nas minhas redes sociais, no @ThaísNeurociência. Um grande beijo no seu coração. Fica firme, fica forte e fica com Deus.